O Jinwoo é muito foda, né? Sim. Pois é. Você sabia que ser foda demais também pode ser um problema? Pois é, galera, quando uma pessoa ela se torna muito habilidosa ou poderosa em algo, às vezes acontecem algumas coisas que podem dificultar a vida dela, ou seja, alguns desafios inesperados. Olá, meus queridos despertos, eu sou o Bruno e bem-vindos ao canal Despertalizando. E hoje vamos falar sobre isso usando um exemplo que vocês gostam muito, que eu sei, Sung Jin-woo, ou como vocês conhecem melhor, o menino Samsung, o protagonista de Solo Leveling. Ele que saiu de um caçador fracassado de Rank E para simplesmente um caçador nacional ou o mais forte caçador da Coreia e do mundo. Mas nem tudo são flores, afinal, o poder extremo também tem consequências. Então vem comigo para entender melhor. Sung Jin-woo começa sua trajetória como um caçador de Rank E que ninguém levava a sério. Ele era visto como fraco, dispensável e até mesmo considerado um fardo para seus colegas de equipe. No entanto, quando ele recebe o poder do sistema, tudo muda. E pela primeira vez, ele tem chances de crescer sem limites. No começo, essa ascensão é libertadora. O Jin-woo passa a vencer inimigos de uma forma muito fácil, mas inimigos que antes ele também chegaria à beira da morte. Consequentemente, a confiança dele aumenta e aqueles que antes zombavam dele começam a também a temê-lo. Mas há algo muito sutil acontecendo nessa jornada. Conforme Jin-woo sobe de nível, ele também começa a se distanciar de tudo e de todos. E isso nós sabemos que é um problema. Mas conforme seu poder cresce, ele percebe que não consegue ser mais acompanhado por nenhum outro caçador. E a gente percebe que isso é nítido no manhwa e no anime. O Jin-woo fica forte demais, enquanto os outros caçadores ficam fracos demais. Enquanto a galera que tá com o Jin-woo luta com dificuldades contra os monstros, o Jin-woo simplesmente dá um golpe e acaba com todos. É de uma facilidade tremenda que o nosso menino Samsung tem nessas dungeons de nível baixo. Porém, galera, isso gera um problema sério pro Jin-woo. Ele se torna solitário. Não porque quer, mas porque justamente ninguém consegue chegar no nível dele, ninguém consegue se aproximar dele. Tudo que ele faz sozinho, porque sozinho ele é melhor. Isso não é só uma questão de força física, também é uma questão de mentalidade. Quando ele encara desafios que são impossíveis para os colegas dele, mas para ele é algo simples, com quem ele pode conversar sobre isso? Quem pode entender o que ele sente? É mais ou menos uma dinâmica parecida com o que o Pain fala pro Naruto, que ele só ia conseguir entender ele quando ele sentisse a mesma dor que ele sentiu, por mais que o Naruto tenha passado por outras coisas, por outros momentos da vida dele que também fossem horríveis, ele nunca ia sentir exatamente o que o Nagato sentiu porque ele não viveu o que o Nagato viveu. E aqui é uma coisa meio semelhante, não igual, mas semelhante. As pessoas não entendem o Jinwoo e nunca vão entender porque elas não podem ser tão fortes quanto ele, visto que o Jinwoo é um caçador que pode subir de nível. E nós sabemos que em Solo Leveling, os caçadores não sobem de nível e o Jinwoo é uma exceção. Galera, isso pode parecer irrelevante para quem vê de fora, mas na real é um grande problema para o Sun Jinwoo. Porque ele é a única pessoa capaz de enfrentar desafios maiores. Então é um cargo e uma responsabilidade que ele carrega com ele. Um outro problema do seu imenso poder é que o Jinwoo não tem escolha sobre o seu destino. Como eu mencionei antes, no início, o Jinwoo ele precisava lutar para sobreviver. Mas agora isso é diferente. Conforme ele se torna mais forte, a sua responsabilidade também aumenta. Como mencionei anteriormente, se alguma coisa acontecer, de quem que vamos precisar? Quem que vamos chamar? Pensa assim, né? Obviamente um dos figurantes coreanos. Não. Ou seja, galera, ele não pode simplesmente ignorar o que acontece ao redor dele. Ele é o mais forte, ele tem um fardo com isso. É a mesma coisa com Satoru Gojo. Você é mais forte por ser Satoru Gojo ou é Satoru Gojo por ser o mais forte? Se o menino Samsung, galera, não decidir lutar, milhões de pessoas podem morrer. Vocês entendem isso? Não é uma decisão fácil, então ele tem um fardo a carregar com ele. Esse poder eu não sei, não. Eu não ia querer, não. Não ia querer, Débora? Pois é, ninguém ia querer, tá? É legal, a gente sabe, mas complicado. Galera, isso nos leva a um ponto muito importante. Até que ponto ter esse poder é uma bênção? Como a gente falou agora, eu não sei se tem um ponto que isso é uma bênção, tá? Para mim parece mais um fardo. Se você tem um poder absoluto, mas isso te obriga a lutar quase sempre, você realmente é livre? A resposta é não, ninguém é livre, eu, nem você, todo mundo, tá? Isso aí vai ficar fora da edição.
Mentira, isso vai ficar, tipo, num preto e branco, assim. Tipo. Nosso menino Samsung, ele nunca pediu pra ser o salvador da humanidade. Mas agora o sistema escolheu ele, então, me desculpa, Sung Jin-woo, mas é o teu dever. Galera, o peso do poder, ele não afeta só suas ações, mas também a sua mente. Quando alguém se torna forte demais, o modo como essa pessoa vê o mundo também muda. No caso do Jin-woo, ele passa a ver qualquer pessoa, qualquer inimigo como algo insignificante, que pra ele é como se fosse uma formiga, tirando o Beru. Mas que, vamos falar sério, o Beru também foi só uma formiga, literalmente, pro Jin-woo. Isso poderia facilmente tornar ele arrogante, mas na verdade o que acontece é outra coisa. Isso passa a desconectar ele do mundo, o que é bem triste, na verdade. Galera, tem uma cena no manhwa que o Jin-woo derrota um inimigo com tanta facilidade que ele fica desapontado. Pensa, imagina isso. Ele simplesmente percebe que não há mais desafio pra ele. Tipo, ah, mano, foda-se, eu sou mais forte. Valeu. Ele atingiu um ponto que nada mais o ameaça, mas isso também significa que nada mais é emocionante pra ele. Galera, isso também é uma coisa que acontece na vida real, tá? Com pessoas extremamente talentosas. Não é porque tá no manhwa, porque tá num anime, porque tá em qualquer outra adaptação, que isso não acontece com as pessoas na vida real, e eu vou citar exemplos disso, tá? Quando alguém chega num topo na sua respectiva área, na sua respectiva ambição, e vê que não tem mais com quem dividir isso, ou com quem disputar isso, se torna um pouco chato, eu imagino. Não cheguei no topo em nenhuma. Nossa, eu não sei como é que é, galera. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários. O sucesso extremo, ele pode gerar uma sensação de um vazio. Mano, tu já chegou no máximo que tu poderia chegar. Por que continuar? Qual é o sentido? Qual é o motivo de tu estar lá? De tu se manter no topo? E como eu mencionei antes, galera, isso não só acontece na ficção, tá? Existem diversos casos onde pessoas bem-sucedidas passam por depressão e se distanciam das pessoas, da vida real, e enfrentam consequências pesadas. Galera, exemplos de pessoas no topo que já passaram por isso. Simone Biles é um exemplo. Ela é uma ginasta lendária que já abriu mão de competições por causa da sua saúde mental. Michael Phelps é outro. O maior medalhista olímpico também sofreu de depressão. Ser melhor consiste em viver sob pressão constante. Galera, o peso da fama levou Michael Jackson, Amy Winehouse, consequências inacreditáveis. Sung Jin-woo nos ensina que ser mais forte não quer dizer que você vai ter uma vida fácil. Pelo contrário, quanto mais poder você acumula, mais desafios vão surgir. Ele se torna solitário e carrega o peso de ter um mundo nas suas costas. E ele percebe também que nunca mais poderia ter uma vida normal. Um exemplo disso é quando ele cura a mãe dele e ele não sabe se ele vai para a ilha enfrentar as formigas ou ele simplesmente taca o foda-se pra tudo e fica com a mãe dele. A gente sabe que fim tornou essa decisão dele. Inclusive, essa decisão dele corrobora com tudo que a gente falou anteriormente, tá? Ele colocou o peso do mundo nas suas costas e aceitou proteger o mundo. Então, é foda. Imagina tua mãe tá tantos anos ali acamada, ele conseguir finalmente tirar ela dali, que era sempre o objetivo dele, a ambição máxima, e ele deixar isso um pouco de lado para poder salvar as pessoas, poder salvar os mais fracos. E na vida real não é diferente. Seja no esporte, nos negócios ou na fama, quanto mais alto você chega, maior o preço que a vida te cobra. Muitas vezes aqueles que chegam ao topo descobrem que aquilo que eles tanto almejavam é um peso que eles não querem suportar. E a grande lição disso tudo, não basta querer ser o melhor, né, galera? É preciso estar preparado para o peso e para as responsabilidades que vêm junto com isso. A sociedade nos incentiva a buscar a perfeição. O que acontece quando todos esperam que você não fale? Quando antes o que era uma paixão se torna uma obrigação. Quando ao invés de se sentir realizado, você sente que não consegue e não pode descansar. Por isso, galera, é importante lembrar que ninguém pode e deve carregar esse peso sozinho, ok? A verdadeira força não está em suportar tudo isso sozinho, tá? Mas saber quando precisa de ajuda e saber pedi-la também. Não sejam orgulhosos. Me conta aqui nos comentários. Se você tivesse o poder do Sung Jin-woo, o que você faria? Você conseguiria carregar esse fardo sozinho? E me fala mais uma coisa. Qual que é a sua sombra favorita? Eu sou o time Beiro. E você? Bom, galera, já vou me despedindo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho e se inscreva para mais vídeos como esse.
Muito obrigado por estar até aqui comigo e até uma próxima. Fui! Tchau, galera.